Horário de almoço, você recebe uma ligação, você está cercado de colegas do trabalho e a oferta é a seguinte: você está disposto a mudar de país? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Olá, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ítalo Costa, falo sobre carreira, sobre vida na Europa, sobre morar fora, um pouquinho de viagem, um pouquinho de vida pessoal, e sou o criador do Modelo Destino. Se você ainda não me segue lá no Instagram, fica aqui o convite para você me acompanhar por lá também. A história é a seguinte: eu estava trabalhando no Brasil, estava recém-formado e de repente eu recebo uma ligação. Era março de 2018. Nessa ligação a proposta era simples: você ainda tem vontade de sair do Brasil? Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, estava focando na minha carreira, ainda com o interesse de sair fora do Brasil, mas ainda sem muita experiência, então era algo que estava no meu radar, mas não estava no meu foco. E eu falei assim, claro, por que não? A proposta era de, teoricamente, fazer um intercâmbio de estágio internacional. Só que eu já estava formado e eu não sabia que existia a possibilidade de fazer esse programa depois de formado. Pois bem, aceito o convite, informo. Você pode me ligar em um outro momento? Estou agora almoçando com o pessoal do trabalho, não dá para falar com muitos detalhes. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, onde ela me informou sobre os passos e os processos que eu poderia utilizar para poder trabalhar fora do Brasil. Eu, que tinha acabado de me formar em engenharia de petróleo, comecei uma busca por posições com áreas correlacionadas. As buscas não foram tão bem, até que surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em uma universidade lá na Índia como assistente de professor em uma universidade focada em engenharia de petróleo. Comecei o processo seletivo e, obviamente, não deu certo, porque a universidade lá na Índia implicou que eu havia reprovado em uma disciplina na faculdade. Ok, vida que segue. As coisas não acontecem exatamente como a gente prevê. Só que, nesse momento que eu comecei a buscar por oportunidades internacionais de forma mais direcionada, sabendo que existia um fator real para acontecer, eu comecei a colocar o meu foco e a minha energia nisso. E foi muito interessante que eu comecei a ver uma onda de vagas que exigia o português que eu nem imaginava que pudesse existir. Muitas empresas internacionais, naquela ocasião, principalmente na Europa e também na Índia, faziam contratação com foco em língua e não só na expertise técnica. E aí que veio o grande pulo do gato. Eu comecei a me adaptar e a focar mais nas minhas transferable skills, nas minhas habilidades transferíveis, do que no meu viés técnico, que era de engenharia de petróleo. Eu comecei a aplicar para algumas posições e comecei a ser chamado para posições voltadas para recrutamento, para o RH. Ora, eu, um engenheiro recém-formado, com zero experiência com recrutamento, com pessoas, estava sendo convidado para um processo seletivo para trabalhar com o RH. Por que não? Afinal, a posição do engenheiro em posições mais sêniores tem como objetivo gerenciar pessoas e processos. Então, eu vi ali uma grande oportunidade de aprender mais sobre pessoas e alavancar minha carreira posteriormente, levando em consideração que esse seria apenas um programa de intercâmbio. Comecei o processo seletivo e eu lembro que era um dia muito chuvoso, a internet, enfim, a internet no Brasil não funcionava tão bem, principalmente no lugar onde eu morava. E eu não entendia o que os indianos falavam na entrevista. Se você já passou por alguma situação parecida, deixa aqui nos comentários. Mas assim, a comunicação com os indianos, principalmente para quem não tem o hábito de comunicar com eles, é muito difícil. O sotaque fica muito difícil de entender. E infelizmente eu acabei não passando nesse processo seletivo. Mas, com a mesma empresa, houve uma nova abertura de uma nova vaga em uma outra cidade e novamente eu me apliquei. Nessa ocasião, além de um indiano participando do meu processo seletivo, tinha uma colombiana que falava também português. E foi muito interessante a entrevista porque a gente pôde conduzir de uma forma mais simples, mais leve, e as coisas que eu não entendia pela questão de sotaque do indiano, ela fazia uma tradução do inglês para o inglês ou do inglês para o português, e a gente conseguiu conduzir a entrevista muito bem. Isso era comecinho de abril. No dia 20 de abril de 2018 eu recebo a minha oferta e eu tinha
20 dias para estar na Índia. Uau, imagina você mudar de vida em apenas 20 dias. Que loucura, né? Mas eu aceitei o desafio. E aí começaram todos os trâmites de tirar visto, sair do Espírito Santo, fui para Brasília tirar o visto de trabalho, eh, comprar passagem aérea, organizar moradia. Foi tudo um turbilhão, pedir demissão do trabalho, porque eu estava trabalhando naquela ocasião. Foi um turbilhão de coisas que aconteceram uma atrás da outra, até que eu pudesse, de fato, embarcar. Cheguei na Índia no dia 9 ou 10 de maio de 2018, e ali começou uma grande jornada. Aquele estágio que era para ser um estágio, na verdade, só tinha um nome de estágio, era como se fossem uns programas de trainees que tem no Brasil, que você vira gerente depois de um ano. A linha era mais ou menos essa: você ia para a Índia fazer um programa de trainee, depois você voltava para o seu país de origem trabalhando num cargo mais sênior. No meu caso especificamente, eu amei a experiência com RH e coloquei tudo de mim. Por conta disso, eu acabei ganhando um prêmio de LinkedIn Star, de melhor recrutador, coisas que em um ano eu consegui transformar em 1 milhão de possibilidades para minha vida, inclusive hoje dentro do contexto que eu acabo trabalhando com mentorias de carreira, enfim, focado no LinkedIn, currículo, enfim, todas as estratégias que eu consegui construir, que eu aprendi dentro do ambiente de recrutamento. Só que, ao invés de eu voltar para o Brasil, surgiu uma nova oportunidade com a mesma empresa que eu trabalhava na Índia. Ela tinha um centro de serviços em Budapeste e, de novo, a língua portuguesa teve o seu papel singular nessa trajetória. Eles estavam abrindo um novo time com expansão, onde uma empresa holandesa, inclusive, estava centralizando todas as suas operações em Budapeste. E eu fui contratado para trabalhar no departamento de finanças focado no mercado Portugal e Espanha, visto que eu falava português e aprendi o espanhol enquanto eu estava na Índia. E ali foi a abertura para o meu mercado europeu e para todas as outras possibilidades que acabaram acontecendo nessa trajetória por aqui. Depois eu acabei mudando de empresa lá na Hungria, depois fui para a Alemanha, como eu já comentei aqui, voltei para a Hungria, fui recontratado pela empresa que eu trabalhava anteriormente, e agora estou morando na Holanda. Enfim, eu posso me aprofundar mais sobre essa trajetória do porquê que eu fui para a Índia, como que eu fui para a Índia em viés de qual foi a agência, qual foi a metodologia, tudo que aconteceu, como que foi a entrevista em si, quais foram as perguntas, não só da Índia, mas também o processo seletivo interno da empresa que eu trabalhava na Índia, indo para Budapeste, ele funcionava basicamente como se eu fosse um candidato externo. Eu tive que passar pelas mesmas entrevistas que geralmente uma pessoa externa precisaria passar para ser contratado. Então foi muito interessante olhar sobre essa ótica e também a construção de networking que eu acabei construindo para viabilizar essa contratação lá na Índia. Se você quer saber mais sobre esse tipo de experiência, principalmente nessa jornada que me trouxe para a Europa em carreira corporativa, clica aqui em me seguir, que com certeza eu vou trazer conteúdos mais relacionados a esse tipo de experiência. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.